Olá! Está começando o 132º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana por mais um ano, a Bia Kunz, a garota sem fio, também está por aqui. Feliz ano novo, Bia! Feliz ano novo, Marcos, ouvintes, feliz 2025. E a gente já começa com notícia muito boa, muito boa. Eu sou obrigado a falar boa pra quem? Mas antes de qualquer coisa, antes da gente trazer aqui a brincadeira, feliz novo pra todo mundo, espero que tenha sido bacana esse período aí pra galera toda. Tem uma frase que eu adoro do Leonard Cohen, que ele fala assim: espero que nesse fim de ano você esteja cercado de família e de amigos, mas se essa não for a sua onda, que você encontre o seu conforto em ficar só na sua, que tá tudo bem também. Então, acho que essa é uma boa vibe para começar o ano. E se vocês estiverem ouvindo Área de Trabalho de ressaca ainda, estão perdoados, tá? Porque somos pontuais. Bastante pontuais. E falando em pontualidade, você encontrou uma notícia de 2016 com uma previsão a respeito de 2025. Que eu não sei exatamente se ela se comprovou verdade. Eu não tô em nenhuma dessas partes desse mercado, mas eu vi que te chamou a atenção, você quer falar dela? Então, essa notícia do The Sun tá bom, né? É um pouco duvidoso, é um tabloide, sabemos disso, né? Uhum. Mas tá lá, gente, a notícia de 2016. Se não tiraram do ar é porque é verdade, tá? As mulheres estarão fazendo mais sexo com robôs do que homens até 2025. Mulherada, olha aí, ó. Não posso dar mais detalhes a respeito. Quando chegar um exemplar pra gente fazer um review, a gente comenta aqui no Área de Trabalho. Tá. E rapaziada, vocês têm um ano pra impedir esse apocalipse. Mas você sabe, Marcos, que essas previsões, assim, eu acho engraçado porque é por isso que sempre que veículo de imprensa me procurava pra fazer previsão de coisa de tecnologia, eu sempre recusei, porque eu sabia que eu ia pagar mico. E em todas as palestras que eu dei aí, ao longo dos últimos anos aí, que eu sempre viajei dando muita palestra, né? Eu sempre abria com imagens de uma amostra que foi feita na França no ano de 1900, Uhum. que era como os artistas imaginavam que seria o ano 2000. E vocês vão achar na internet, vocês devem uma procura disso, só que tá tudo em francês, né? E é muito engraçado, porque os artistas que fizeram esse exercício de imaginação, eles imaginavam as pessoas voando, carro voador, tem um gramofone lá com imagem, ó, esse chegou meio perto. Mas eles imaginavam assim, as pessoas com aquelas roupas de 1900, né? Aquelas mulheres com os vestidões volumosos da era vitoriana e tal. Então imagina você fazer uma previsão de 100 anos ali pra frente com as mesmas roupas, né? Então é muito engraçado isso. Então dá muito clique, dá muito view esse tipo de notícia, tanto que tá salvo aqui. E eu salvei essa notícia, não foi exatamente em 2016, foi um pouco depois. Mas eu salvei e botei um alerta para dezembro de 2024. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ela estava aqui no meu to-do, isso acho que há uns 2 anos. Excelente. Né? E é muito engraçado isso. Agora a gente tem que zoar mesmo, né? Podem zoar lá o The Sun, cobrem os robôs deles, eles que deram a notícia, tá? Agora, eu não sei mais em que podcast eu falei isso, mas que é engraçado ver esses exercícios de futurologia, especialmente quando tem a ver com filme, série, conteúdo, né? Mesmo livros, eles tentam extrapolar o que existe hoje em dia para saber como é que vai ser o futuro. Acho que o exemplo do gramofone ele é perfeito, né? Como é que vai ser o gramofone do futuro? A resposta óbvia hoje é, não vai ser um gramofone. Mas como não dava para saber que ia ter o iPod, que ia ter o Spotify, né? Projetou-se o presente para o futuro. Então todo exercício assim de futurologia eu sempre acho muito legal. Olhar esses de passado, porque todos eles só viram, é quase meio steampunk, assim, né? Só que Exato. do pretérito. Exatamente. E falei no Área de Trabalho passado também que tantas séries e filmes, né, sci-fi, falando do futuro, que Star Trek acho que é o que mais se aproximou, tem muitos, falando de dispositivos e recursos tecnológicos, tá? Uhum. Acho que Star Trek foi o que mais, assim, não passou vergonha
Tem muita coisa próxima da realidade hoje. Agora o resto, gente, Jetsons. Eu ainda sonho com aquela máquina de fazer comida, viu? Aquela que sai o hambúrguer pronto de dentro dela, assim, montadinho. No máximo teve a máquina de fazer pão, que foi aquele surto coletivo. Todo mundo tinha máquina de fazer pão. Foi o tênis de praia da época. Exatamente. Se nós não temos a Rose, pelo menos segundo o The Sun, aí nós vamos ter um... tinha um robô desses no filme. Como é que era o nome do filme? Gente, que era o Jude Law. O Homem Bicentenário? Não. Não. Que era aquele garotinho, que hoje não é mais um garotinho. Tinha a cara de triste. Aquele garotinho do Sexto Sentido, É o IA, o Inteligência Artificial. Nossa, claro. Me deu um branco aqui no nome. Mas lá tinha um robô gigololo, nesse estilo, assim, que era o Jude Law que fazia. Sim. Então. Que começou, na verdade, como filme do Kubrick, ele morreu, e quem concluiu ele foi o Spielberg. Exatamente. Então, tá aí, gente. A gente promete que faz o review pra vocês assim que chegar um exemplar pra testes, tá bom? Agora, ainda mais ou menos, curiosamente nesse assunto, você falou na semana passada sobre cápsulas do tempo e o Samed Spencer falou que lembrou de um vídeo do Dio Linux, que eu acho que não escuta aqui, mas caso escute, um abraço pra você, Dio. Ele fez uma cápsula do tempo digital e o Samed lembrou desse vídeo dele, né? E é interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição, mostra ele passando por todos os processos de decisão mas tudo bem que assim, são 10 anos e em 10 anos, como a gente viu com os robôs, né, ativos, não muda tanto assim, né? Mas ele buscou encontrar formatos que pudessem suportar a passagem do tempo, recorreu mais a formatos abertos, ele quis gravar textos, imagens e vídeo, então recorreu também a vários métodos de armazenamento para fazer essa cápsula do tempo digital aí de 10 anos, e no vídeo tem ele passando pelo processo de decidir, né? Que tipo de vídeo, por quê, que tipo de conteúdo, por que ele vai colocar na cápsula, etc. Bem interessante. Aí é uma solução legal que vale para adulto, para criança, para jovem. É realmente uma experiência bem interessante. Mas eu ainda acho que a cápsula, em coisas analógicas, assim, e agora smartphones também, né? Pais que têm filhos, façam pelo menos uma vez na vida com os seus pimpolhos essa experiência. Eu continuo ressaltando isso, tá? E você me mandou nessa semana, você comentou semana passada sobre a pulseira nova da Xiaomi que você está usando, etc. E eu vi que nessa semana você mandou um vídeo pra gente comentar aqui sobre um youtuber que fez 9 produtos de nicho tech que melhoraram a vida dele, e um desses produtos foi uma pulseira chamada Whoop. Você quer comprar a Whoop, Bia? Então, não quero comprar Whoop. Vou direto ao ponto. O que me chamou a atenção é o software, o ecossistema, né? Ele Lembra, eu já falei disso aqui, que o meu sonho no futuro é ter um dispositivo wearable universal, assim, que monitorasse o máximo de parâmetros, assim, de interesse possíveis. Por exemplo, os que interessam para um diabético, por exemplo, né? Não só a glicemia, mas ingestão de água, exercício físico, já que é uma síndrome metabólica, então você pode monitorar diversos parâmetros. E no caso desse Whoop, desse ecossistema, ele faz isso, ele monitora tudo e ele é voltado para performance, então quem gosta de correr, se você tem uma performance pior naquele dia, ele consegue monitorar se teve alguma coisa na tua alimentação que saiu do normal, sua ingestão de água, medicamentos, né? Então ele cruza essas informações e faz uma análise de desempenho, né? Que é muito interessante, muito legal. Só que é uma assinatura, né, gente? E não é barato. Isso aqui é chato, né? Eu imagino que seja caro realmente manter um sisteminha desses, mas tô compartilhando com vocês aí pela originalidade e pela ideia, e não pelo dispositivo em si, né? Que não é tão novidade assim. Ele falou de pontos positivos. Dura 7 dias a bateria, você pode usar ou ali no punho ou então no bíceps, né? Era mais um iPod Shuffle, assim, gente. É um dispositivo sem display, né? Então, não tem nem tela, exato. Né? Você só prega na roupa ali e pronto. Mas ele falou, tem uma assinatura. Eu falei, então tá. Mas eu superei rápido o fato da pulseira ter uma assinatura, porque o vídeo vai seguindo. Aí ele fala que ele comprou um cobertor não, um colchão. Nossa. Que tem a temperatura ajustável, uma coisa automática, ele vai esquentando, esfriando conforme a temperatura do seu corpo varia. Ele falou, é uma assinatura. Eu falei, o quê? Colchão com assinatura? Que diabos está acontecendo? Não! Esse negócio de modelo de assinatura, assim, tem empresas que exageram, né? Não tenho dúvidas.
se tornou uma fonte de receita confortável, dá para dizer assim, para muitas empresas, né? É claro que você manter um servidor, né, pessoas e uma plataforma rodando tem custos, né? Mas um colchão, Marcos, acho que você tem razão aí com a sua indignação. Não, né? Aí não dá, né? Não, aí não. Mas enfim, eu vou deixar o vídeo aqui. E ele colocou, tem também produtos interessantes que ele falou lá. Tem um alarme que eu achei ótimo. Esse, Bia, se eu achar, eu te dou de presente. Que é um timerzinho então. Pomodoro visual, físico, analógico, para você saber quanto tempo já passou ali da sessão, quanto tempo falta. Super bonitinho, quadradinho, simpático, adorei. Eu tenho um parecido, eu ganhei do João Roberto, inclusive, obrigado, ganhei já faz um tempinho. Ele tem ele lembra o Apple Watch, naquela coroa que gira, sabe? Sim. Então você coloca o tempo direto, tá aqui do meu lado, inclusive, e ele tem um ímã atrás, então você coloca no seu armário, na sua geladeira. Pra cozinha é legal, né? Então ele coloca na geladeira. Eu tô aqui no meu gabinete, ó. Gruda aqui e é só... Ó. Tá aqui. Coloca o tempo, minutos, segundos e toca. Só isso. Mas é bem visível o display. Eu vou mandar a foto pra vocês lá no nosso grupo, mandar pro Marcos aqui também. E eu tô querendo fazer uma lista, assim, de gadgets monotarefa, dá pra chamar assim? Porque todo mundo fala em computador, smartphone, tablet, né? Quando a pessoa pensa em comprar, eu quero ler livros também, a pessoa acaba preferindo um tablet ao invés de um e-reader, porque o tablet faz mais coisas. É como se o seu investimento trouxesse mais retorno, dá pra dizer assim? Já que é um canivete suíço, né? Tem que compensar. Isso, tem que compensar. Mas não é bem assim. Às vezes é melhor você ter um gadget monotarefa focado em uma coisa só, que vai te trazer resultados melhores, e no caso do timer aqui, de repente, te manter mais focado, ou você poder levar para a cozinha, enfim, é uma coisa que só faz uma coisa e faz bem, né? Então é de se pensar. Por aí é o caso do Kindle, né? Ou qualquer e-reader, por exemplo, tirando os com caneta, que hoje são canivetes suíços também, né? Mas se você quer um dispositivo só para ler, sem ficar recebendo notificação, incomodação, encheção de saco, sem ter um link ali de Instagram para você abrir, né, cair em tentação e abrir a qualquer momento. Não, você fica focado fazendo só aquilo que ele se dispõe a fazer. E eu tô pensando fazer uma lista para vocês. Se vocês tiverem sugestões desse tipo de dispositivo, o anel também, o anel não tem display, né? Eu não tô usando mais eles, sabe? Me incomodou muito. O pessoal me pede feedback, né? Então já vou dar aqui também. Ele é um companion, né? Ele não funciona, diferente da pulseira, que se você não levar o smartphone junto, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele para de contar, porque ele não tá pareado ali com o smartphone o tempo todo. Eu acho que ele tem... Bom, gente, eu também paguei o quê? Menos R$100 aquilo ali, não dá pra querer muita coisa. Então o armazenamento dele é muito limitado, né? Então ele precisa estar transferindo as informações o tempo todo, ali por Bluetooth. Então, para mim, não serviu. Acho ainda legal o conceito do anel. A Samsung tá na primeira geração também. Como tá na terceira geração. Mas precisa evoluir. Tem que ficar mais independente, na minha opinião. Mas é uma ideia legal, gente. Como um dispositivo monotarefa. Você só quer monitorar seu sono, seus passos. Não quer ficar olhando, pensando que ele existe. É uma boa opção, né? Você tem alguma sugestão? Algum gadget desse tipo que vem na sua lembrança? Gadget assim, monotarefa. Eu vou dar a resposta menos original do mundo, o Kindle. Acho que é a única coisa que eu consigo pensar de monotarefa que... E mesmo assim, né, você olha, você tocou nisso agora há pouquinho, né? Até esses leitores, que eram só leitor de e-book, alguns estão recorrendo a começar a fazer mais coisas. É um Android que roda em preto e branco, mas roda vídeo também, com uma tela diferente. Então é interessante ver que talvez esse segmento... Talvez volte. A gente vai falar sobre isso imediatamente. Eu vou até trazer para a parte da cima da pauta aqui de dumb phones, né? Mas é engraçado ver esse pêndulo de... as pessoas querem uma coisa mais monotarefa, e eu concordo com você que faz falta. Esse próprio vídeo, né, que está aqui na descrição, dos 9 produtos que melhoraram a vida dele, tem um etiquetador, por exemplo, tem o relógio digital, que é o que o Rambo tem, inclusive, que esse é bacana, que você... são uns LEDs grandões, mas você coloca, sei lá, previsão do tempo, tem uns programinhas que você põe junto ali, quase API mesmo.
bacana. Legal. A arma de massagem ele colocou lá. E essa que ele colocou é boa. Quando fazia treino com o personal, ele tinha uma dessa assim, fazia a tal da liberação. Super bom, vale a pena investir numa dessa. É o tipo de coisa que você troca com ponto de cartão de crédito, assim, né? Mas ele fala do Buxbauma. E o Buxbauma a gente comentou aqui quando foi anunciado, que fica no meio do caminho. É o telefone, só que é um leitor. Então é interessante notar como o mercado vai. A gente precisa crescer. Como é que cresce? A gente tem que fazer mais coisa com o nosso dispositivo. Aí cai na tentação de fazer um tablet e ink, que tem mercado, né? Não é que não tem mercado, óbvio que tem. Mas é muito interessante ver do ponto de vista de quem produz esses produz os produtos, né? Pleonasmo aqui. Mas como é que eles tentam encontrar fontes novas quando acham que atingiram um platô ali com produtos monotarefa, até que o mercado decida que o monotarefa é útil, é legal, compensa. De novo, você paga meio caro por uma coisa que só faz uma coisa, mas faz bem e vai te deixar fazer bem uma coisa só também, né? Eu tô lembrando de outros dispositivos que a gente já comentou aqui no Área de Trabalho. Aquele dispositivozinho do tamanho de um cartão de crédito, que é IA. Lembra que grava? Sim. O Guanabara comentou que ele usa isso, inclusive, no episódio do Olá Mundo com o Rambo. Que legal. Como é que chama? A gente já falou várias vezes. Me fugiu o nome também. Mas vocês sabem do que nós estamos falando, né? A gente comentou bastante aqui. Plaud, Plaud. Isso mesmo. E a LiveScribe, né? Aquela caneta que grava, escreve e você transfere as suas anotações para um PC, para um Mac, ou então em tempo real para um tablet, né? Ou um smartphone que estiver ali perto com você. Então, são dispositivos legais que eu gostei muito de usar, no caso da LiveScribe. O Kindle continuo usando. O timerzinho tá aqui do meu lado também. Agora falta os nossos ouvintes mandarem os de vocês. Qual é o gadget monotarefa? Pode ser vintage ou não, mas que cumpre aquilo que promete com maestria a ponto de você não largar dele. Porque o seu celular tem um timer também. Tem um relógio também, né? Mas por que usar um despertador que não seja o seu smartphone? E aí vem os questionamentos, né? Eu quero ficar longe do meu smartphone quando eu tô na cama. É minha meta para 2025, por exemplo, né? Vai ficar lá no meu escritório, carregando no cantinho dele, para não cair em tentação. Ótima decisão. E o motivo número 1 de eu optar pela pulseirinha aqui nos dias de hoje é esse despertador inteligente. Primeiro que ela não incomoda as outras pessoas, né? Como eu já falei aqui. E eu lembrei de um meme agora, do despertador do Android e do despertador do iPhone. Já viu esse? Não. Gente, tá parecendo piada do Costinho. Eu lembro de uma piada no meio de uma outra piada. Não, é o despertador do Android, aquela musiquinha calma, assim. E a pessoa flutuando, assim. Aí vem o despertador do iPhone. Aquele alarme de bombeiro, assim, a pessoa tendo um taquicardia caindo da cama, assim. Pior que é. Então, pra você não acordar desse jeito, assim, não só a minha, né, mas os wearables em geral, eles têm um recurso chamado de despertador inteligente. O que ele faz? Ele não toca na hora que você coloca. Então, se você colocar ali 6 da manhã, ele vai respeitar o seu ciclo do sono, de acordo com o nível de profundidade que você tá ali, e vai te acordar um pouquinho antes ali, quando ele perceber que você já tá começando a despertar sozinho, para não ser um despertar tão traumático, né? Igual aquele alarme de bombeiro do iPhone, de polícia, né? Então, isso é muito legal, porque eu sempre acordo bem, disposta, você acorda diferente, gente. Não é lenda isso aí não, tá? Você acorda melhor realmente com esse recurso. Para as minhas preferências, pro meu gosto, o iPhone é curioso porque ele tem, sei lá, 40 opções de alarme. Nenhuma é boa. Pra mim, eu não consegui achar um que fosse bacana. Pois é. Então isso é um problema mesmo. Agora eu vou fazer 2 comentários. Você falou lá no começo, vou mandar aqui a foto pro pessoal do grupo. Certamente, pelo menos uma pessoa fala assim, grupo? Que grupo? Então, Bia, como é que entra no grupo? Sim! Temos 2 grupos, o Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel. Tem o meu canal, também Garota Sem Fio, no Telegram, né? Esses 2 grupos e o canal, tô falando do Telegram. E temos o link lá do Work and Study With Me, que agora está stand-by, estamos em férias, mas vai voltar no próximo período letivo. Então, se você quiser os links para tudo isso, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunze, que eu jogo lá o pacotão completo de links para vocês entrarem e participarem. E lá nos grupos, no Produtividade Móvel, no Mundo Sem Fio,
Como vocês podem ver pelo nome, né? Discute-se aí, respectivamente, produtividade e tecnologia móvel. Bem autoexplicativo. É isso aí. E um outro ponto a gente falou do anel, né? E foi curioso porque a gente começou, quando a Samsung anunciou o anel dela, a gente comentou das opções mais baratas que tinha, etc. Você falou que você acabou parando de usar. E foi curioso que a gente ter comentado aqui algumas vezes, é igual o teclado macro, né? A gente recebeu muito feedback de muita gente que falou, putz, tá aí. Comprou também, testou também. Falando nisso, patrocínio@gigahertz.fm. E eu quero saber dessas pessoas, como é que tá o uso de vocês do anel? Se entrou no dia a dia, se acabou deixando de lado também, se não funcionou. Acho que é bacana a gente ter essa atualização depois de um tempo que deu mesmo, para ver se dava para adotar, se incomodava, se funcionava, se era útil, se a bateria prestava, como é que era a integração com o telefone, com o exercício. Mandem pra gente essas impressões pra gente até poder dar recomendações melhor informadas, se vale ou não a pena, se alguém estiver pensando em comprar o da Samsung é muito caro, tem as alternativas. Digam pra gente. No caso da Bia parece que não rolou, né? E podem mandar piadas com o anel também, porque a co-host desse podcast é bem quinta série, tá bom? Bom, o título do ADT mais recente é piada com cookie, então estamos todos no mesmo nível aqui. Boa. Agora, nessa pegada de produtos que fazem uma coisa só, você mandou pra mim nessa semana o link de uma matéria que veio lá de Portugal que mostrou que, pelo menos por lá, as vendas de telefones, os dumb phones, né, o contrário do smartphone, Pois é. feature phones, talvez para não ser ofensivo contra os telefones que fazem uma coisa só, estão aumentando, né? E a matéria falava que esse aumento da conscientização dos efeitos ruins associados ao uso excessivo de smartphones está levando a ressurgir um movimento aí de antigos telemóveis básicos. Vendas estão voltando a crescer, sobretudo entre jovens. Aí tem as frases que confirmam a premissa, né? Então uma pessoa, ganhei tranquilidade, tem sido um descanso maior. Outra pessoa, fico menos ansiosa, até passei a dormir melhor. Isso cola com esse negócio da Bia que você falou, né? De deixar o telefone longe da cama e outro cômodo, que é como eu faço quando eu quero garantir que eu vou dormir melhor e mais rápido. E de fato, o telefone no escritório. E eu na cama no quarto. Eu descanso mais e durmo mais rápido. Isso, com a amostra científica de funciona com 100%. Né? Pra mim é uma beleza. Mas e aí, dumb phones são o futuro? Sobretudo jovens estão adotando. E você tem razão, falar dumb phone é altamente ofensivo, né? Dá pra dizer que qual que é o termo que você usou? Feature phone. Monofone. Feature phone. Ó, tocou o seu pomodoro. É isso, aí, gente. Até o próximo episódio. Ó, não tem erro, gente. Ele só faz isso, tá? Pronto. E um botãozinho. Então, o feature phone... Hoje ele ri do smartphone e fala, pelo menos eu não sou o rot phone, né? Que deixa as pessoas brain rot. Excelente rot phone. Eu já falei do James Scholes também, ele tem um canal de produtividade, ele fala muito da vida dele, ele já se formou na faculdade, tá trabalhando numa startup, e ele sempre mostra coisas diferentes. Eu adoro quando ele vai falar do setup dele, eu sempre descubro um aparelho, um dispositivo novo que não existia. E ele estava um tempo usando um flip phone, que é um feature phone dobrável, aqueles antiguinhos, lembra? Tipo que dobrava no assim. meio, que só tinha telinha dentro, uma telinha pequenininha, aqueles sucessores do StarTAC, menorzinhos ainda, né? Então ele usava, aí de um lado, né, clamshell, é isso que eu tava tentando lembrar, em inglês eles chamam de clamshell, isso, né, de concha. Você abre, então, de um lado tá a tela, do outro tá o tecladinho físico, né? E ele ficou um bom tempo usando esse tipo de aparelho só para chamadas e SMS. Lá eles não usam WhatsApp, né? Estados Unidos. O negócio deles é SMS. Então funcionava bem pro que importava e dizia ele que mantinha a mente dele clara, límpida. Então, ele foi um precursor dessa ideia que muito jovem tá adotando hoje em dia. E faz sentido, porque você está estudando. Hoje você está na frente de um laptop, né? Eu, pelo menos na Federal aqui, ano após ano, mas em especial depois da pandemia, eu só vejo pessoas tomando notas em aula com um computador. Principalmente laptop. Tablet ainda é minoria. Mas tem muito iPad também. Só que ao invés de... qualquer hora eu vou dar uma bronca, eu vou dar uma palestra lá na semana acadêmica, dar uma bronca em todo mundo e mandar todo mundo parar de digitar e voltar a escrever, né? Porque você escreve, você tá jogando fora o que você tá fazendo. Você tá pondo no HD do seu computador e não no seu HD cerebral, né? Então, merecem uma bronca, sim, mas
tá muito disseminado. E fora do Brasil é mais ainda, né? Mas já tem universidades, tem instituições que obrigam, vamos dizer assim, a usar o iPad e a caneta. Motivo número 1 é porque os livros didáticos são todos digitais, tá? E eu tava vendo... A gente vai falar do documentário, né? Eu fui atrás de algumas pessoas, alguns perfis, estudantes secundaristas em Singapura e no Reino Unido, tá? Eu fui atrás dessas pessoas aí. Ainda tô conversando com elas, tá? Mas a estudante de Singapura, ela fala que na escola dela, todos os livros digitais, secundarista, segundo grau, que a gente fala, é o ensino médio aqui do Brasil, tá, gente? Então, ela não passou pela alfabetização, assim, com livro digital, foi tudo de papel, e no ensino médio eles passaram a usar o digital, inclusive os professores mandam a aula em PDF, então não tem como você não ter um iPad ali, porque você já recebe durante a aula o seu material, então você já tem que preencher, fazer relatório. Então ela disse que é mandatório, não é obrigado, assim, tipo, corda no pescoço, mas indiretamente é obrigado e todo mundo tem, né? E o que está se questionando na Europa agora beleza, um iPad, é um computador, e lá tem um monte de rede social. Então, já que é obrigado você ter um iPad, por que você vai ter um smartphone? Né? É um questionamento que muito jovem está fazendo. Eu posso ter só um dumb phone ali para ter a minha linha telefônica ativa, mandar mensagem, fazer ligação, mas o resto eu tenho o meu PC, eu tenho o meu tablet, eu tenho... Todo mundo tá ali. Um smartphone é meio que replicar, é duplicar o que você já faz, né? Então, e parece que os jovens, isso eu percebi também conversando, parece que num tablet você tem mais responsabilidade com o que você consome, diferente do smartphone. Smartphone você se joga na cama, depois vou lá estudar, fazer minha lição, tal, mas antes eu vou abrir aqui o TikTok, sei lá, você se joga, não vê o tempo passar. Parece que o tablet tem um ritual, né? Você senta na sua escrivaninha, abre, dobra a capa, começa a trabalhar com ele ali na posição certinha. Então tem uma diferença de tratamento entre esses dispositivos e o jovem percebe que quando ele está no tablet, mesmo que ele vá lá acessar rede social, ele não fica tanto tempo e ele é mais focado. Curioso isso, interessante, né? Eu queria saber dos nossos ouvintes aqui se vocês... o nome dela é Amanda, tá? Então, se vocês concordam com isso que a Amanda falou, ela mesmo com todos os dispositivos tendo os mesmos apps, ela se sente mais produtiva e ela tende a não se dispersar quando tá no iPad. É bem interessante isso. Então, tá aí. Essa é a explicação que eu deduzo, né? Pra ter tanto jovem adotando um dumb phone. Ou feature phone. Não vamos ofender os nossos dumb phones. O telefone não tem culpa de não ser smart. Não, nasceu assim, ué. Ele de repente ele é até mais smart que os smarts, não é um rot phone. Pronto, eu vou chamar o smartphone de rot phone. Vamos batizar o Focus Phone? Deve ter, né? Focus Phone e o rot phone. Exato. Pronto. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, eu tenho comentado que a pulseira do Apple Watch tá me dando alergia quando eu uso por muito tempo, por isso eu tô usando só para dormir, quando eu vou acordar para usar o alarme, não acordar a Lari, e para fazer exercício, para fazer acompanhamento de exercício. E o Marlon Gomes mandou o link de uma matéria que fala sobre um levantamento que foi feito com pulseiras de relógios, enfim, né, da Apple, da Samsung e da Fitbit, e que elas têm níveis muito altos de PFAS, ou PFAS, na verdade, que é uma coisa que é regulada na Europa, mas não é tão regulado nos Estados Unidos. Então, 22 pulseiras analisadas tinham níveis enormes, e esse, de acordo com a matéria que fala sobre o estudo, diz que esses compostos podem ser absorvidos pela pele, entra na corrente sanguínea, pode causar efeitos adversos à saúde, fala sobre câncer, problema hormonal também, até infertilidade, e que a União Europeia já baniu o PFHXA, mas que as pulseiras têm isso de qualquer forma, porque nos Estados Unidos não tem uma regulação tão adequada aí desse composto. Então, obrigado ao Marlon por ter mandado esse link. E eu notei que, mesmo com pulseiras que não são a de silicone de fluorastômero, que a Apple chama a pulseira de silicone dela, para ser mais caro, eu tive o mesmo problema. Mas aí eu não sei, eu usei couro, que também tem, né, a parte de suor ali que vai acumulando durante o dia. Eu não testei, por exemplo, aquela que é uma pulseira só,
tipo um velcrão, né? Uma trama, essas aí eu não usei. Mas foi bom que eu percebi que pro meu uso de dia a dia, já que eu passo a maior parte do dia aqui na frente no escritório, não preciso estar com o relógio o tempo inteiro, né? Então foi bom que deu uma desviciada. Eu criei o hábito de usar o relógio para coisas pontuais, né? Ó, de novo aqui a gente voltando a dar poucos objetivos para a tecnologia cumprir, né? Então para mim funcionou, mas ainda assim, obrigado de novo, Van Barlow. E para quem ficou com medo e se interessou, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição. Eu gostaria de ter tido um pouco mais de fontes de onde veio essa pesquisa. E se eu encontrar, eu coloco aqui também. E é absurda a quantidade de micropoluentes que nós temos hoje em dia, né? Não só microplástico. Microplástico acho que é o mais badalado, é o mais falado hoje em dia, né? Mas você tem, para citar só um exemplo, retardantes de chama que se aplicam em sofás e mobiliário que ficam suspensos no ar junto com a poeira. São mais leves que o ar, então ficam em suspensão. Mas as pessoas sentam no sofá, levantam, tá sempre fazendo com que essas micromoléculas estejam em suspensão no ambiente. E você as respira. Então, se vocês forem procurar, se chamam retardantes de chama. É justamente porque se pegar fogo na sua casa, o seu sofá lá, por exemplo, não ser o responsável por causar fogo na casa inteira, né? Então, mas não se sabe a consequência a longo prazo de todas essas substâncias químicas que a gente convive no dia a dia e às vezes está até aspirando, inalando sem saber. Acho que o BPA é um dos mais famosos, que está no plástico. Hoje tem garrafas que são BPA free, principalmente para crianças. Algumas ficam mais famosinhas, né? O Teflon é um problemaço, gente, porque agora a gente tem uns Teflons fake, que não tem a mesma durabilidade e se soltam e vão tudo para sua comida lá também, né? Tem um filme com o Mark Ruffalo, tô procurando aqui, inclusive eu tô para ver agora no final do ano, que é baseado numa história real da briga de uma pessoa com a DuPont, a empresa química, justamente a respeito de Teflon. É o Dark Waters. Então, Dark Waters, isso. Eu que não quis procurar a minha lista aqui, que dá muito trabalho. Mas tá aqui pra assistir, se eu não me engano tem na Netflix, não me lembro se é esse o serviço de streaming que tem, mas tô bem curiosa pra ver esse filme também. Então, gente, os micropoluentes, eles fazem parte da nossa vida aí, e vale a pena sim acompanhar esses estudos, né, e as principais sequelas para seres humanos são, além do câncer, né, como você falou, Marcos, os disruptores endócrinos, né? Aqueles que afetam a fertilidade, ovulação, espermatogênese, entre outras coisas. É bastante comum você ter aí disruptores endócrinos presentes em todos os plásticos. No caso da pulseirinha de silicone, não é só o silicone, gente. Tem a tinta que tá ali, tem um outro componente que vai ajudar na flexibilidade desse produto, outro que vai ajudar na durabilidade desse produto. Então não é um polímero de um componente só, tem um monte de coisas ali, né? E essas pulseiras de silicone, depois de um tempo, elas me dão alergia. Eu sempre fiquei intrigado, o que exatamente dá alergia em mim? É a pulseira, é a tinta? Tanto que eu comprei a pulseira nova e eu tô com uma pulseira de metal, que a de metal não me dá reação, né? Então, a gente se pergunta, né? Se me deu uma alergia, alguma coisa tem ali. E silicone, via de regra, ele é inócuo ao nosso organismo. Então, é alguma outra coisa que tá ali naquele samba de componentes químicos que a gente, às vezes, não tem nem ideia do que seja. Às vezes, não tem nem estudo das consequências a longo prazo daquilo sendo absorvido pela nossa pele. Agora que estamos todos com medo, vamos falar de uma coisa um pouco mais animadora. Foi uma mensagem que você recuperou, na verdade, lá do grupo do Mundo Sem Fio, que o Albert Klinsmann mandou. Devem ter perguntado para ele, que ele tá falando sobre tecladinho, né, o macro, mesa digitalizadora também, atalhos, etc. E o pessoal falou, cara, mas você não se perde, né? E ele falou, mais ou menos, né? Ele falou que no tecladinho e também na mesa tem um botão que ele mostra os atalhos cadastrados. No mouse e no teclado que eles usam, só você abrindo o software da Logitech para você ver como é que tá, mas ele se acostumou. E uma coisa interessante que ele falou que eu tenho sentido também, especialmente com os atalhos macro, que são 2 aqui, né, os teclados que tem os atalhos, cada um faz uma coisa, etc.
E que quando... Isso quebra o galho absurdo, mas é igual droga, ele fala. Você fica dependente. Se for para outro computador, você não consegue trabalhar sem tudo configurado. E essa tem sido também a minha experiência, né? Até brinquei, por exemplo, a gente foi para Salvador agora há algumas semanas, e eu, entre aspas, muitas aspas, óbvio, precisei levar, além do computador para fazer as gravações e edições de podcasts todos, foi o mouse, foi o tecladinho que eu comprei primeiro, foi lá aqui o Stream Deck Vision Tabajara que eu comprei em segundo lugar, porque é muito bom eu poder fazer o seguinte, ó, quando eu apertar esse botão aqui, você vai usar o atalho Command Shift meia lua para frente soco que eu cadastrei lá no keyboard maestro, para que você vá aqui, vá em menu, arquivo, áudio, melhorator, filtro, coloco 12 e aperta Enter. Maravilha. E se eu estivesse sem esse teclado? Eu tenho que, entre aspas, né? Ou fazer o atalho, quando eu vou lembrar o que é, ou lembrar qual que é, onde é file, não, nem file, arquivo, é editar, não é filtro. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo. Né? É um adianto gigantesco, mas se você... Sei lá, atalho de teclado é a mesma coisa, né? Eu coloco aqui o atalho para os roteiros da Gigahertz, para os patrocínios, o endereço, o telefone, e-mail, nome, o CPF, passaporte. Né? Não é toda hora, mas se eu precisar do número de passaporte e estiver sem o atalho, é uma volta maior que eu tenho que dar para chegar no número versus né, o atalho que eu criei para isso. Então tem o ônus e o bônus, né? O bônus é que é muito bom você usar os teclados, atalhos, as mesas, porém, se você estiver sem... Parece que está quebrado o computador. Hoje eu sei o keyboard maestro, sem o Text Expander. Parece que eu não terminei de configurar o computador. Né? Estou digitando com os pés. É muito curioso como vira rápido a chavinha, porque é muito rápido para a gente falar cérebro. Pode esquecer qual que é o atalho que faz isso, qual que é o esquece, aperta esse botão aqui. Você não precisa nem olhar. Você aperta ali o botão e magicamente a coisa vai acontecer. Mas se tivesse o botão, acabou a bateria do teclado. Né? Sim. Então... Não é um grande problema, mas foi interessante ver o Albert falando sobre isso e falando, nossa, sim, exatamente é isso mesmo. Então fica esse ponto de atenção para quem for, não sei, desmembrar a produtividade do computador em acessórios, o acessório acaba virando, não necessário, mas você passa a depender cognitivamente dele conforme o tempo vai passando. Acho interessante isso, né? Vocês também, tem alguma coisa que vocês estão tão acostumados no seu... setup ali no dia a dia que quando você fica longe você sente falta. Eu sentia muita falta do Text Expander no Android. Tá? Era tão automático usar para fazer as coisas assim, que na época, né, eu criei atalhos num bloco de notas, então eu falei, meu Deus, como faz falta. E curioso que hoje o Android tem um expansor nativo. Né? Muita gente não sabe disso, mas pelo menos a Samsung tem. Não sei se é todos os Androids, tá? Mas eu acho que é coisa da Samsung, porque tá dentro lá das opções de teclado do Android, teclado Samsung, e tem lá, não sei se é esse o nome, expansão de texto, atalhos de texto, alguma coisa assim. Aí você cadastra lá cria um snippet, né, que é o palavra-chave, por exemplo, eu uso 2 vezes o e-comercial e mais alguma abreviação assim, né, por exemplo, Pix. E-comercial Pix. Aí ele bota, joga minha chave Pix lá. É um exemplo, né? Então já tá nativamente no ecossistema aqui da Samsung e funciona super bem. Então é uma coisa que eu não sei mais viver sem, gente. Então vale manter isso aí, especialmente para quem tem uma vida muito móvel, né? Se você for usar um negócio desse, você vai ter que levar para lá e para cá, né? A bolsa vai ficando pesada. Mas olha, o benefício compensa. Sou um convertido para essas coisas e... Até o fim do ano que vem eu sei que eu vou ter mais um desses cacarecos enfiado em algum lugar fazendo alguma coisa, porque eu gostei da ideia. Fiquem de olho na área de trabalho. Agora, 2 follow-ups rápidos aqui. Eu comentei que o Telegram do meu telefone, ele deslogou sozinho, não tinha sido a primeira vez que ele fazia isso. Eu atribuí a um bug. E o Samer Spencer falou, cara, não é bug, é um recurso. E ele mostrou que indo lá no Telegram, configurações de dispositivos... Você vê os dispositivos que estão conectados e tem um prazo que você determina para ele desconectar sozinho por segurança caso você não use por mais de X tempo. Estava uma semana. Legal. Eu coloquei aí tem, acho que 1 mês, 3 meses, não sei. Eu coloquei um deles aqui para desconectar, acho que foi 3 meses de prazo. Mas tá aí, obrigado ao Samed por ter dito isso. E pra você, Bia, o follow-up foi o seguinte, você comentou na semana passada do álbum raro do Rony Von, que é a misteriosa luta do reino de para sempre contra o Império do Nunca Mais, e o Alvimar Lucena mandou, não é mais raro, né? Mandou o link desse álbum
no Spotify pra você matar a saudade. E eu fiquei com muita dúvida se ele gostou ou não, que ele falou que parece sorvete de creme com frutas cristalizadas em iguaba. Não tenho essa referência. Nem eu. Então tá. Mas se você gosta de um rock anos 70, bem estilo psicodélico, lisérgico, vamos dizer assim, tipo a fase LSD dos Beatles, né? É bem nesse estilo assim, tá? Excelente. Agora que a gente sabe, por conta do Alvimar, que tem um link para dar para vir no Spotify, eu vou deixar o link aqui no Spotify. Para quem usa Apple Music, acho que é só procurar também, que deve dar para achar. Agora, uma outra coisa que a gente comentou aqui recentemente, Bia, foi sobre o VS Code, uma das ideias, né, programa para você desenvolver e etc. E como ele agora dá para você usar o GitHub Copilot direto nele de graça, tem umas limitações, mas também já dá um adianto. E o Juliano mandou uma coisa que eu achei bem interessante, que são casos de uso do VS Code que vão além da programação. Uhum. Então, desde redação e edição de textos, que ele tem, por exemplo, suporte a Markdown, dizem que é LaTeX, né? Mas eu falo LaTeX pra gente saber do que estamos falando, né? O jeito de você escrever por extenso que depois vira fórmulas matemáticas, um jeito bem interessante. Então, nota organizada em Markdown, criação de e-book também, né? Por conta do Markdown e do EPUB também. Ele falou de gestão de dados, que dá para manipular arquivos CSV direto no VS Code. Também dado estruturado, então JSON, XML também. Ele falou sobre design e prototipagem, porque você consegue fazer HTML e CSS mais simples. Diagramas visuais com Plant UML, que a gente vai voltar a falar disso não nesse episódio, mas no futuro. Ou Mermaid também. Gestão de projeto com lista de tarefas, documentação técnica organizada. Analisar texto também com revisão gramatical, com você usar extensões, você consegue colocar isso aí, plugar e expandir a utilidade dele. Processamento avançado também de textos mais extensos. Edição de arquivos de configuração, o YAML, que é um que eu usei para configurar o meu teclado digital no VS Code. Meu primeiro contato na vida com o VS Code foi nesse ano por conta disso. Olha. E eu precisei usar com a ajuda do ChatGPT para saber que diabos eu estava fazendo, né? Então, YAML, INI também, TOML, personalização de ferramenta, de jogo. Ele segue criação de conteúdo digital com Jack e Hugo, edição de dados sensíveis também, então trabalhar com criptografia, GPG, chave pública, privada, análise de log, relatório também. E para concluir, educação e treinamento com criação de material didático, simulação matemática também com extensões, e aí imagino que, né, com qualquer linguagem de programação, dá pra fazer cálculo basicamente, então se você colocar a extensão, simplifica isso. E uma dica extra, ele falou, para você explorar mesmo as extensões do VS Code para maximizar a produtividade. Obrigado a ele por ter tirado o tempo de fazer esse guia aqui, super interessante, dando muitas pontas aí pra galera puxar e ver que o VS Code não é, entre aspas, só para codar. Dá para você dobrar e moldar a ferramenta porque você precisa, que é o que eu sempre falo, que o melhor tipo de ferramenta é esse, né? Ela se encaixar no que você precisa, não ao contrário. Bem interessante. Tem gente que ainda vai preferir continuar no Notepad, mas e por que não, se funciona para você, né? Bem simples, direto ao ponto, mas é legal saber que você tem opções mais robustas e tão versáteis, né? Eu acho que o VS Code, cada dia você pode descobrir uma função nova, uma utilidade nova para ele, né? Tanta coisa. Faltou aí um gerenciador de prompts, hein? Que tal? Seus prompts mais usados, você já deixa ali, vai criando uma biblioteca de prompts, que é o que eu estou fazendo. Se vocês quiserem, no futuro, explorar esse assunto, biblioteca de prompts, por que não, né, Marcos? Coloca aí já nas pautas para 2025. Depois das férias, que eu não vou mexer em prompt e IA enquanto eu tô de férias, a não ser para testar os apps que vocês mandam pra gente aqui, né? Mas uso ostensivo, como eu tava fazendo, acho que só depois do carnaval mesmo, tá? Então, mas é um assunto aí, vamos colocar aí nas nossas futuras, lista de futuras pautas, que eu acho que é bem legal. Já tá lá pra gente não esquecer. Boa. Já coloquei. Agora, uma coisa que foi interessante, eu vi essa matéria, eu fiquei bem empolgado com ela, e o Samej Spencer, voltando aqui, ele também viu que ele falou o seguinte, né? Usando o IA, ele recebeu uma alucinação lá para uma resposta, e lembrou dele dessa manchete, que alucinações de IA estão acelerando descobertas científicas. Ele mandou o link da matéria do Telegraph. Eu vou colocar um link que eu gerei também da matéria do New York Times, que tem paywall, mas por ser assinante eu consigo disponibilizar por uns dias. Deve ter mais uns 3 dias aí de gratuidade desse link. E ela fala sobre como a própria comunidade científica está preferindo não usar o termo alucinação, porque às vezes a IA, por alucinar,
dá opções e alternativas e coloca ali, né, junta coisas que não deveria, as pessoas não pensariam instintivamente em juntar, e isso dá um estalo ali e fala, putz, não é que errou na mosca e funcionou? Então, como nesse caso, até quando erra, tá ajudando descobertas. Eu achei muito interessante tudo sobre, nem essa matéria, sobre essa situação que está acontecendo na comunidade científica. E é engraçado, né? Assim como existe o termo ócio criativo, por que não ter o termo alucinação criativa? Né? Uhum. Eu acho que de volta ao álbum do Ronivon. Exato. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui, que é desenvolvedor, tava lá com um bug insolucionável e de repente você tem um sonho numa noite, lá vai lá e consegue consertar. Já deve ter acontecido com muita gente isso, né? Uhum. O que aconteceu? Aí, às vezes, que nem eu tive um sonho que a Samsung criou o Galaxy Paper. Não existe Galaxy Paper, mas eu já dei a ideia aqui. Ainda. Por que não? Por que não? E eu já percebi que às vezes o erro das IAs aqui pode levar a alguns insights. Eu estava procurando uma determinada molécula para saber em que tipos de câncer ela poderia ser útil, né? Aí beleza, coloquei lá, quando que a FDA aprovou essa molécula? Daí ele falou, aprovou para isso, esse câncer, esse. Ah, beleza. Aí eu fui lá conferir, né? Claro, tem que conferir. Não, só metade daquilo que ela listou tinha sido aprovado. Eu falei, mas espera aí, né? Aí eu fui atrás, aí eu percebi que esses outros cânceres, né, que a IA sugeriu, tem um mecanismo molecular genético muito parecido com a forma de ação daquela biomolécula terapêutica. Aí você fica pensando, né? Interessante. Agora com 15 milhões de dólares na mão, eu testo para ver se realmente a gente faz um estudo de fase 3 aqui e testa essa molécula para esse tipo de câncer, principalmente cânceres raros, né? Que são mais difíceis de você testar, porque você tem que ter pessoas, né, com aquela doença, tem que respeitar um determinado perfil, falta dado, não é fácil. Né? Exato, não é fácil, né, gente? Quanto mais rara a patologia, mais difícil você trazer um medicamento. Não é conspiração da Big Pharma, é porque realmente não tem pacientes suficientes para você fazer um estudo de fase 3 robusto. É complicado, gente. Doença rara não é fácil. Então, por que não, diante de uma alucinação dessa? Funcionou para mim, eu vi que um erro da IA era uma alucinação que no fundo fazia sentido. Então, eu gostei muito desse artigo e eu percebi que esse tipo de enganos, né, esses enganos das IAs, às vezes fazem sentido. Então, se a IA errar com vocês, falar alguma besteira, tenta descobrir por que ela falou aquilo. Além de ser um exercício bom, um exercício cerebral bom seu para analisar causa, efeito e busca de soluções, de repente você acha uma solução. Então, pode ser que uma alucinação que hoje é um erro, no futuro seja uma resposta. Olha só que interessante. Eu tinha visto, eu tô tentando achar aqui, eu vou colocar na descrição isso com certeza, mas teve um projeto de um brasileiro que treinou LLMs, né, em cima do Daliama, que é o de código aberto da Meta, em cima do Mistral também, para geração de dados sintéticos para prontuários médicos em português, específico para o Brasil, para ajudar na investigação de doenças raras, justamente porque faltam dados. Né? E esses modelos ganharam prêmio, inclusive, por conta não só da ideia, mas do desempenho também. Então esse é um aspecto que a generativa vai ajudar bastante, onde falta dado, porque a doença é rara, né? Não é dado inventado, alucinado. Existe um treinamento otimizado em cima do modelo com poucos dados para gerar mais dados que sejam úteis para a pesquisa, né? E que sem esses dados não daria para você fazer a pesquisa. Então, é muito interessante esse aspecto do uso de IA generativa para estudos. E até quando ela erra, aparentemente existe um pouco de utilidade. Isso não é novo, né? Pense em quantas descobertas científicas foram sem querer. Quantos avanços tecnológicos foram por acaso. Do micro-ondas a penicilina, exatamente, né? Então, nisso vai até nisso, se for do jeito certo, com cuidado, dá para acelerar por engano, né? Exatamente. Então,
não olhem mais com tantas reservas assim para as alucinações de IA, tá bom? Exatamente. E eu achei aqui o que eu falei dos modelos, são os modelos Clinical BR. Vou deixar na descrição para quem se interessar. Legal. E pra gente seguir em frente aqui, a gente achou que não ia ter pauta pra falar no episódio de Ano Novo, estamos com quase 1 hora, não fizemos o patrocínio ainda. Vou fazer agora porque tem uma pauta associada ao patrocínio, né, Bia? Então, eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho, e ela segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho ou usar o cupom ADTRABALHO no checkout, ou se você clicar ou tocar aqui na descrição do episódio, se você está viajando por conta das férias, você usou algum Wi-Fi que você não conhece, você confiou que estava tudo bem, e aí reza, né? Para saber como é que está a segurança, os seus dados são ou o preço completo ou uma parte do preço da conexão, você paga para usar o Wi-Fi do avião e ainda assim eles usam os seus dados para ceder, para instituto de pesquisa, ou vai saber então os sites que você acessa, os serviços, qual dispositivo você está usando, qual a versão do sistema, qual a configuração, se está em português, está em inglês. Isso é usado até depois para te rastrear. Eles usam até que fontes você tem instaladas no seu computador para depois, se o dado for anonimizado, bater com outro dado anonimizado, se for as mesmas fontes, a chance é grande de se é a mesma pessoa, você entrou num site de pets e num site sobre viagem, eles sabem que você vai querer achar um hotel para pets e vai te identificar, vai anunciar. Então, seus dados são usados como parte aí do preço e você deveria poder dizer não. Com a ExpressVPN você fala não, passa tudo a ser criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados na sua conexão com a internet, né? E a coisa mais bacana que eu uso todo dia é a seguinte, streamings. Os catálogos variam entre países e quando você usa a ExpressVPN e roteia pelos Estados Unidos, pelo Japão, por sei lá onde, você vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Isso é muito útil para você, vi esse conteúdo aqui, procurou, não tem. Em algum lugar tem. Com a ExpressVPN você assiste a partir desse lugar virtualmente, tudo sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito em estabilidade, para você não ficar com a internet ruim, só porque está protegendo mais, né? Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no roteador de casa, Apple TV também, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, você testa por 1 mês e depois, assinando o plano anual, no fim desse ano você ganha 3 meses de bônus, só porque você usou o cupom ADTRABALHO ou clicou no link aqui na descrição. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da ExpressVPN que proporciona a gente assistir documentários como esse que eu comecei a assistir. A gente vai comentar aqui agora sobre adolescentes e smartphones. É um documentário que recém saiu pelo Channel 4. Tem 2 episódios já. Eu vi um, vou ver o segundo hoje. É do Reino Unido, né? O Channel 4? É do Reino Unido, exatamente. E tá toda essa discussão, né, gente? Nós estamos discutindo isso aqui no Brasil. Legislação, países na Europa, tá uma briga também sobre tirar smartphones de salas de aula. Vários países já estão com isso em ação de forma experimental. E esse documentário, muito interessante, justamente faz um apanhado sobre... É o dia a dia, gente. Pessoas jovens, os pais deles, como que estão nessa busca para fugir dessa rodinha de hamster que eu considero, né, que é smartphone na mão de adolescente. Quer fazer uma introdução, Marco, sobre o que é o documentário? Aí eu já dou minhas opiniões sobre o que eu vi até agora. Como eu fiquei sabendo do documentário quando eu fui montar a pauta antes da nossa gravação, eu falei assim, esse é um documentário que faz completo sentido a Bia ter se interessado por ele, e eu sei que muita gente que escuta aqui também o podcast vai se interessar, já sabendo uma boa parte da conversa, porque a gente trata disso aqui com muita frequência e com muita atenção. E falo justamente sobre esse lance do banimento em escolas. A gente vai... Tem outros assuntos aqui da pauta que estão relacionados a esse assunto e o reflexo, né, de telefones e falta de atenção e etc. Pelo que eu vi aqui, acessando o link sem a VPN ligada, porque eu não quero derrubar nossa conexão, tem 2 episódios. Um documentário que ele só divide em 2, vai ter mais? Como é que vai ser? Eu acho que vai. Como eu te falei, né? Eu só vi o primeiro, a gente ia gravar mais pra frente esse episódio, né? E eu já pretendia ter assistido tudo e ver as repercussões, mas como a gente deu uma antecipada para trazer uma área de trabalho fresquinho aqui junto com a virada do ano para os nossos ouvintes, eu vi o primeiro só. E, olha, eu recomendo que vocês que são pais assistam com seus filhos junto, tá?
Criança não vai se interessar, mas adolescente sim. Porque adolescente é aquele bicho esquisito que você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Muito adulto também, diga-se de passagem. Mas quando eles veem os pares deles, os iguais, trazendo à tona problemas, né? Tenho problemas de sono, né? Passo o dia feito um zumbi. São coisas que eles vão se identificar e vão ter uma compreensão melhor, né? Já que adolescente gosta de pensar em manada, né? Tudo em grupo. Então eles se identificam muito mais quando os pares deles trazem à tona esses problemas e então eles vão refletir a respeito disso também. Não é para dar sermão, não é para brigar, né, para largar o telefone antes de dormir, mas colocar um pinguinho de reflexão aí sobre os próprios hábitos. E, como eu falei, eu acho que muito pai aí vai se identificar também, tá? Porque isso não é um problema só de adolescente. Muito legal, assistam e depois comentem aqui conosco o que vocês acharam. Boa. Me parece que serão 2 episódios só, porque o primeiro ele fala sobre... Ele coloca a teoria, né? Será que banir o telefone por 21 dias para crianças do 8º ano vai gerar resultados? E o segundo episódio é, ao fim do experimento, como é que as crianças se sentiram. Então acho que é uma história completa que é contada aí. Eu tenho um pouco de ceticismo sobre esses prazos mais curtos. Não sobre viés, mas é o seguinte, né? Daqui a 2 anos, ter banido o telefone por 21 dias... É melhor ter dados assim do que não ter nenhum dado? Óbvio, né? É melhor fazer qualquer coisa do que nada. Isso serve pra tudo na vida, né? Então, bacana, tem vários jeitos diferentes investigando esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que fica... Você banir completamente o telefone por 21 dias e medir o resultado, você mede o resultado imediato, que não necessariamente quer dizer que vai ter um impacto positivo ou ruim de longo prazo. Porém, vou reforçar, melhor fazer isso do que não fazer nada, né? Mas pensando no sim ou no não da conclusão desse documentário, pensa que é uma coisa muito pontual e muito imediata. Acho que com mais tempo dá para ter estudos que, bom, gerem dados por mais tempo para a gente medir o impacto mais permanente do sim ou do não. De qualquer forma, é claro que vale a pena dar uma espiadinha no nosso documentário, mas refletir sobre o resultado, qualquer que ele seja. Concordo contigo, 21 dias é muito pouco, mas eles tiveram que fazer um documentário aí, então é um período de experimentação curta. Então, aprendizagem, memória, desempenho escolar, isso realmente não tem como avaliar. Agora, situações mais imediatas, tipo qualidade do sono, ansiedade, vocês vão ver quando assistirem. Isso realmente o mais impactante, tá? E já é motivo para vocês fazerem uma experimentação familiar também, porque a ansiedade é o mal do século XXI. E qualquer coisa, bota o Richard Linklater para fazer um documentário desses, que ele gosta de fazer projetos assim, né? Filmou Boyhood, demorou 12 anos para fazer o Boyhood, pra usar o mesmo ator, envelhecendo não, né? Crescendo de verdade, etc. Não, gente, com certeza a gente vai ter, mas não vai ser agora, tá? Com certeza já está sendo produzido, estudos já estão sendo feitos, né? A gente está discutindo muito isso, mas já tem coisas em andamento, só que o resultado não vai sair tão cedo, né? E agora, para empacotar alguns assuntos aqui e a gente tentar fazer o episódio não ficar com 18 horas, você mandou para mim um link sobre como um levantamento do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, que avaliou 9.000 estudantes e concluiu que universitários de rádio e TV são os que mais erram ortografia e que engenharia erra menos português do que estudante de letras. Então esse levantamento, na parte de baixo da tabela, o pior desempenho de ortografia, quantidade de reprovados foi rádio e TV com 74%, direito com 54% e publicidade com 50%. E do outro lado, a parte de cima da tabela, cursos que o pessoal que teve melhor desempenho, a porcentagem de aprovados, engenharia de produção com 89%, depois letras, ufa, né, com 83%, psicologia com 73%, engenharia da computação com 71% e ciência da computação com empatado aí com 71% também. Bem clickbait esse título, né? Comparar letras com engenharia, porque são os dois com o melhor desempenho, né? Mas se botar publicidade, aí vai ficar mais chocante. Direito, né, gente? Pois é. Uma área que o pessoal se gaba de ter cultura, erudição, muita leitura, é chocante. E publicidade, gente, nós estamos falando de redatores publicitários, roteiristas, muitos vêm da área de publicidade, então é bem assustador. Eu não vou nem falar de rádio e TV,
Porque eu fiz 3 anos de rádio e TV e o pessoal realmente não gosta de ler e de escrever. Sinto muito, gente. Ó, colegas, tá? Inclusive, eu era uma das poucas que gostava de roteiro. Quando a gente fazia projetos, coisas de rádio e TV, geralmente a roteirista era eu, justamente porque eles não gostavam, né? Eles gostavam de pôr a mão na massa. Mas não deixa de ser chocante, né, gente? A área de comunicação não podia estar entre os cursos aí de pior desempenho, né? Vamos combinar. Agora, tem uma colocação a fazer sobre isso. Eu já percebi, e eu já li isso há muitos anos, que pessoal de exatas, mais especificamente engenharia, e aí eu vou tirar o pessoal da ciência da computação, tá? Me perdoem. Mas a engenharia, ela é um curso voltado para solução de problemas. Por isso que tem muito gerente de projetos, seja de que área for, é sempre um engenheiro, tá? Mas é fato que os engenheiros, eles acabam tendo mais facilidade, não só em exatas, né? Mas eles têm um desempenho melhor também em humanas, em biológicas, eles tendem a compreender melhor o mundo, porque eles usam eles aprendem a desenvolver ferramentas mentais de análise e associação muito melhores que pessoas só de humanas, por exemplo, tá? E aí a gente vê, né, essa vergonha alheia que tá no X, no Twitter, o Marcos não tá acompanhando, mas eu tô acompanhando com muita dor no coração, uma quantidade imensa de twitteiros e influencers falando que matemática não serve pra nada na vida. Por quê? Começou com um post de uma equação, que eu nem vou dizer que é equação, gente, é uma coisa muito simples, tá? Eu até vou jogar nos grupos depois pro pessoal discutir lá. Mas é m² menos 4 sobre 3 igual a aí um outro número ali. É uma coisa que em 10 segundos você faz de cabeça. Você acha as raízes de m ali. Mas o pessoal acha aquilo lá o fim do mundo, acha que é difícil. E não é um teste de matemática, um teste de raciocínio lógico. E aqui no Brasil, pelo que eu vi os jovens lá do Twitter falando, o pessoal não tem dimensão de entender que raciocínio lógico é fundamental para qualquer coisa na sua vida, vai ter um impacto gigante em todas as decisões que você fizer ao longo da sua existência. Decisões financeiras, decisões de carreira, decisões do dia a dia, relacionamentos, até votar. Pois é, votar. Então, gente, raciocínio lógico é fundamental para tudo. E matemática, no fim das contas, não é aprender a fazer equação, desenhar gráfico, não, é você desenvolver raciocínio lógico e capacidade analítica, né? O que a gente viu nessa pandemia, gente, de pessoas que não sabiam interpretar um gráfico, e aí veio aquele festival de atrocidades, né, sobre epidemiologia, é muito disso, é muito decorrente disso. Pessoas que colocavam, eu trouxe esse exemplo lá, comentei, inclusive, porque é uma coisa que me chocou muito vendo a pandemia, pessoas que se diziam médicas e pessoas que se diziam professoras, colocar lado a lado, comparando curvas de 2 gráficos, sendo que um gráfico é logarítmico. Então é outra estrutura, é outra curva. Mas no gráfico ali, você coloca lado a lado, parece que são a mesma coisa, né? E as pessoas ali acreditando pelo viés da autoridade, né? Ah, professora fulano de tal, ah, o doutor fulano de tal. E as pessoas vão nessa. Não tem capacidade de elas sozinhas analisarem um gráfico e falar, peraí, isso aqui é uma exponencial, não dá para você comparar. Não, pessoal, a manada vai, né? Só vai. Então, é assustador isso, gente. Então, é fato sim. Eu já percebi, eu lembro dos meus colegas de escola, eu vejo na minha família, as pessoas que foram para a área de engenharia tendem sim a escrever melhor, a ler melhor, tomar decisões melhores. E ainda que elas não entendam biologia, assim, se você der um texto, elas conseguem interpretar e fazer as conclusões corretas, tá? Então, é meio preocupante isso, e tem até alguns professores, assim, que falam que nos primeiros anos escolares, eles defendem que se trabalhe só com português e matemática, ali nos primeiros anos do fundamental, até a nossa antiga 4ª série, 5ª série. Não sei, eu não tenho background, eu não tenho experiência para palpitar nesse tipo de assunto, mas eu achei interessante a ideia, porque aí os assuntos de história, geografia, ciências entrariam junto com o português ali na hora de redigir textos, né? É comum, gente, chegar numa entrevista de emprego, eu já fiz isso e eu já participei de recrutamento que era assim, conversava ali 1 minuto com o candidato,
Aí dava uma folha ali, escreva ali 20 linhas. Por que você está se candidatando? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Gente, as pessoas, elas travam. Não conseguem escrever um texto de 20 linhas. É assustador, né? Então, tô bem pessimista com relação a isso e no campo educacional do Brasil a gente tem que fazer uma revolução muito profunda, muito profunda. Você me lembrou, eu vi faz uns dias no Threads alguém falando assim, né? A crítica era, por que eu tenho que aprender a escrever essa redação se o ChatGPT vai fazer pra mim? E a pessoa falava, porque ninguém quer saber o que você achou do Great Gatsby. Tanto faz, né? Você recebeu a tarefa de fazer a redação porque o professor quer que você aprenda a se expressar de um jeito útil, organizado e pensar por conta própria. Não é o output que é o problema, né? É a mesma coisa, isso aí da redação. E sobre ensino, eu vou juntar aqui com outro tema que você mandou para mim sobre uma matéria que pintou lá no Business Insider, falando sobre como a falta de hábito de leitura em casa está prejudicando o desempenho nas escolas e, por conta da fragmentação de didática, que é até uma questão política, especialmente nos Estados Unidos, que cada estado tem um pouco mais bastante, né, mais autonomia, a fragmentação está dificultando que a didática fomente o hábito da leitura para que as crianças façam isso em casa. Então, é um círculo vicioso do mal aí que está prejudicando tanto lá quanto cá. E eles têm uma questão... Aliás, tem lá o governo novo que quer acabar com o departamento de educação, né? Falando, não, cada estado que se vire não vai ter... Então, é uma outra questão lá. Lá é particularmente mais complicado. Então, tem os 3 estilos, né, de ensino que estão aqui, pelo menos na matéria, que fala de você ensinar como a linguagem como um idioma, uma coisa mais, um pacote completo, um método que foi popularizado mais nos anos 60, que é você usar um contexto visual, gramatical e contextual, né, para você ensinar e tangibilizar o que significa. Tem a ciência da leitura também, aí cada estado usa de um jeito, tem uns que são... Né, teve um lá que falou, não, a gente tem que parar de ensinar o alfabeto, tem que ensinar palavras. Fala, quê? Então, é um problema que está se exacerbando mesmo, mas a matéria também explora, né, coisas como, já que tem a falta de por lá, tá? Não quer dizer que é no Brasil, não quer dizer que alguém tem que fazer isso, mas por lá ilustra com assim, já que existe esse problema estrutural de estado para estado, e uma coisa não reforça a outra para estudo e aprendizado de leitura, tem muita gente que mesmo estudando em escola pública, que lá é aquela escola pública não é vista da mesma forma que aqui no Brasil. Não estou dizendo que é ruim, estou falando sobre como é visto, tá? E aí tem aquele lance aqui de você mora no bairro, você tem que estudar na escola daquele bairro, etc. E que tem muita gente recorrendo a ou professor particular ou instituições tipo Kumon, né? Para otimizar. E de acordo com os dados que mostram nessa matéria, essas crianças estão se saindo melhor. E fala sobre como, já que eletrônicos atraem crianças, usar como ferramenta. Fala sobre, por exemplo, agora que tem uma conversa mais natural por voz com as IAs, ferramentas que ajudam a corrigir a pronúncia, dicas de como você se expressar, né? Outra coisa, porque eu achei curioso, né? Legenda em streaming. Nossa. Até tem uma campanha assim, liga, né? Porque é uma leitura, tá exercitando, entra até o quê? Com aquele lance do trick cueing, né? Que é o de das 3 dias, você dá o contexto, dá o visual, dá o gramatical, então pelo menos é melhor ver a Peppa Pig com legenda do que sem legenda, porque você já cria algum hábito, usa em favor, mas tudo bem que é no contexto de lá, mas eu vou deixar o link na descrição aqui, porque traz pontos importantes sobre como, até fecha com a pesquisa aqui no Brasil, né, do hábito de leitura, uma coisa que vem de casa e que isso vai complementar lá na frente outros pontos, incluindo na escola, e a escola complementa com a leitura em casa, então a promessa, né, é interessante, só está quebrado esse ciclo e é um desafio tanto lá quanto cá para voltar a reforçar isso. E também um outro trend do Twitter que tava aí essa semana, a moça postou uma foto com uma pilha ali com 110 livros, que foram os 110 livros que ela leu em 2024. E o pessoal tirando sarro, mas isso aí é romance água com açúcar, romance erótico, não sei o quê. Gente, é melhor ler qualquer coisa do que não ler. É melhor você ler um livro, seja lá, pode ser autoajuda, eu nunca vou discriminar ninguém porque lê isso, lê aquilo. Nossa, se eu vejo uma pessoa com um livro na mão, eu fico feliz da vida porque não tá lá vendo shorts, entendeu? Então, leia. A gente já deu essa dica aqui no Área de Trabalho, gente. Vamos só recapitular. Você quer pegar o hábito da leitura? Né? Primeiro, esquece esses bandos de Zé Ruela que fica julgando o que você lê. Leitura
para criar o hábito, tem que ser por prazer. Pode ser romance água com açúcar, pode ser romance erótico, sci-fi, o diário de um banana, seja lá o que for, tem que ler. Leia o que dá prazer. Se você quer sofisticar a sua leitura, isso vai vir com o tempo, tá? A sua própria experiência e a sua quilometragem, vamos dizer assim, de leitura, vai começar a exigir que você procure leituras mais desafiadoras. Então não se preocupe com isso. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Se preocupe em criar o hábito. Todo dia, ali antes de dormir, coloque nas suas metas para 2025. Por exemplo, eu vou dormir 11 da noite. 10 da noite, você vai para sua cama, confortavelmente, pega o seu livro, o seu Kindle, não leva o celular, deixa o celular longe e leia. Pelo menos comigo, é o que funciona, assim, antes de dormir, né? Claro que tem certas leituras, por exemplo, Segunda Guerra, nazismo, eu não vou ler antes de dormir, porque senão eu só vou ter pesadelo. Aliás, eu parei de ler um livro do Holocausto só por causa disso. E eu vou retomar a leitura dele, mas eu vou ler de dia agora nas férias, porque antes de dormir não dava, era muito pesado. Mas leiam antes de dormir, tá? A sua mente já vai entrar naquele modo criativo, naquele modo mais relaxado, tá? E o seu sono vai ser melhor e você vai criar um hábito que vai mudar sua vida em muitos aspectos, tá? E esqueçam os sommeliers de leitura, tá? Que esse povo não agrega nada na vida de ninguém. Perfeito. Quem tiver outras dicas, como foi, na verdade, também o caso do Matheus Rodrigues, que mandou dicas de aplicativos que ajudam na administração de leitura. E ele mandou, vou deixar na descrição, o Progress, o Cabeceira, o Bookmori e o Bookly. Ele mandou os links dos aplicativos para Android, se tiver também para o iOS. Eu mando para o site do aplicativo, eles devem ter um link para Android e para iOS, para os dois, para um deles. Então vou deixar aqui e obrigado a Matheus por ter mandado aqui a coleção de dicas, porque é sempre bacana. Tenho certeza que pelo menos um desses apps vai ser o app perfeito para uma pessoa que está escutando aqui. E aí já valeu a pena. Peguem esses primeiros dias de 2025, façam um inventário ali, uma devassa na sua prateleira. Sabe aquele livro que você comprou e você ainda não leu? E ficou lá? Então comece por eles, tá? Não precisa comprar livro novo e tal. Aquilo que você já comprou despertou o seu interesse em algum momento. Então vai lá, separe, tire da sua prateleira, organize, vai lá no seu smartphone, no seu Evernote, no seu Notion, no seu Progress, no seu Cabeceira, seja lá o que for, faça a lista, escreva os títulos dos livros, fica mais fácil você controlar. E de forma que fique sempre no seu smartphone, coloca um widget, eu tenho um widget no Evernote, tá? Os livros que eu tô lendo. Então, como eu não leio só um de cada vez, é fácil, eu passo ali, eu já sei qual que é o próximo que eu quero ler. Então, você não fica pensando assim, qual que eu vou ler agora? Não, tua lista já está pronta. E eu recomendo que vocês façam isso agora realmente, nos primeiros dias do ano, e priorizem o que vocês já têm, ok? Excelente. E isso vai colar. Eu vou fazer o seguinte, Bia, inédito aqui, a gente vai ter que deixar um dos assuntos principais que eu tinha deixado aqui para esse episódio para a semana que vem, o que é uma oportunidade, eu vou transformar numa oportunidade, que é sobre... A gente no começo do ano passado fez um episódio sobre metas. Quais eram as nossas metas para 2024? A gente refletiu sobre as de 2023, estabeleceu para 2024. É hora de fazer a mesma coisa. A gente vai refletir na semana que vem sobre as metas do ano passado, né? Agora é ano passado, porque foi ontem, enfim, né? E estabelecer metas para cumprir ao longo desse ano. E aí no ano que vem a gente faz também essa autoanálise. Então, para vocês que estão escutando, já digam para a gente também quais são as metas que vocês têm para a vida profissional, para a vida pessoal, o tema livre também, que a gente sempre coloca aqui, e é bacana que isso ajuda não só a motivar a gente, mas cria um ciclo de motivação aqui entre todo mundo que escuta, que é sempre bacana. Então, lição de casa para todo mundo, inclusive para a Bia e para mim, refletir sobre as metas do ano passado e estabelecer metas para a gente cumprir nesse ano. Lembrando, meta pode ser uma coisa que você quantifica, pode ser uma coisa menos que dá para tangibilizar, mas que ainda assim você vai estabelecê-la para frente, né? Então, mandem, pensem nisso, a gente reflete na semana que vem. Mas para encerrar o episódio de hoje, eu vou trazer aqui uma coisa que o Diógenes mandou pra gente e já colar com o assunto que te interessou, Bia, que eu acho que pode até essa discussão de hoje fortalecer o estabelecimento de metas na semana que vem. O Diógenes falou o seguinte: virou uma chave na minha cabeça quando eu percebi que eu não ia encontrar minha satisfação no trabalho. Aí eu fui buscar minha satisfação em outras áreas da vida, coisas que eu gosto, então viagem, dança, amigos,
ter mais tempo livre. Ele falou que antes tinha muitas frustrações, pulei em vários trabalhos, ele fala que é médico, porque eu achava que eu não tinha a situação ideal, que tinha que melhorar muitas coisas para finalmente poder ficar satisfeito com o lugar. E eu percebi ser inútil tentar mudar o mundo ou buscar o trabalho perfeito. E depois disso, passei até a trabalhar mais, porque eu tinha um propósito. Parei de me importar com as coisas que davam errado no trabalho. Colando nisso, eu quero trazer o que você comentou, que foi um post a partir do Twitter, né? Queria realmente um jeito de ter disciplina para treinar todos os dias, mas se fosse possível deixar o meu corpo na academia e buscar quando estivesse pronto, coisinha chata que fazer exercício, né? Achei bem legal, né? Deixar o corpo na academia e depois eu vou lá buscar. Exato, treinamento por Wi-Fi. Pois é, então, interessante isso, né? Motivação, não existe uma ferramenta, tá? Vou buscar motivação. Não tem, você tem que fazer e pronto. Agora, uma coisa que te engaje é diferente. Engajar é diferente de motivar, tá? E para as coisas chatas, sempre que eu incorporo alguma nerdice, funciona melhor comigo, tá? Então, leitura. Eu adoro Kindle, adoro apps de leitura. A minha diversão agora é fazer o resumo dos livros que eu tô lendo, salvar no Evernote, catalogar. Então, eu sempre faço uma nerdice junto, tá? Agora, para exercício físico, gente, nós temos wearables, nós temos gamificação. Gamificação é uma coisa que funciona muito comigo. Desde estudar para uma prova, para um concurso, até bater metas de desempenho físico, né? E eu gosto de me dar recompensas, já falei isso aqui também em outros episódios, né? Funciona muito bem comigo. E eu sou chata, eu me puno se eu não consigo, tá? Esse final de ano... se eu atingir tal objetivo, eu vou me dar tal coisa. E eu tô no 3º ano que eu não cumpro a minha meta e eu estou me punindo, tá? Eu não estou me premiando. 2025 vai. Mas eu tenho outros problemas, né? A gente tem um problema de saúde, atrapalha a minha vida. Esse ano teve greve e teve o meu diagnóstico lá com a neuro. Foi um atropelo. Mas... quando a gente consegue gamificar, criar uma rotina, uma coisa que te engaje realmente, você consegue chegar lá, tá? Então, procure buscar, pense mais no como e não no objetivo final. Eu acho que vai ser mais fácil para muita gente, porque essa é a minha experiência, pelo menos, né? Então, eu quero fazer anotações das minhas aulas, eu quero ter todas as minhas aulas organizadas. Muita gente viu lá o meu Work and Study With Me, gosta de tecnologia, compra um tablet com caneta. E é a novidade, você se empolga com aquilo e você adquire o hábito. É fantástico. Depois você nem liga mais pro tablet com caneta, você tá fazendo em papel, tá fazendo em todo lugar. Vira uma coisa interna sua que você não consegue mais viver sem. Ou seja, virou um hábito. E academia é assim, gente, tá? Eu acho que você pode sim comprar um wearable, criar metas, tem tanto app legal hoje em dia que tem metas, que você participa com outras pessoas, gamificação, né? A gente pode falar disso no futuro, mas a gente já falou de muitos apps aí que tem esse perfil. Então, não pensa assim, eu preciso levantar todo dia da cama com uma motivação. Isso é papo de coach. Pensa no como, tá? Pensa lá, vou registrar os meus exercícios, vou fazer uma nerdice qualquer, e eu falo muito da nerdice porque eu sei que quem acompanha a área de trabalho aí é nerdzão igual eu e o Marcos, tá? Então, façam isso, experimentem, façam esse teste agora em 2025 e vamos ver se dá certo, ok? Excelente, eu quero voltar, na verdade, juntar isso que você falou com o que o Diógenes comentou. Eu, há muito tempo, comentei na área de trabalho que quando eu trabalhava com publicidade, me virou essa chavinha também que eu entendi que eu tava meio desiludido com publicidade, então vamos lá, é meio nihilista, mas me ajudou, né? É o lance de eu ter a relação saudável com o trabalho, que o terapeuta falou uma vez, né? Que, para algumas pessoas não precisa ser a vida, a carreira, né? E especialmente no mercado que eu uso o termo preda, de predar, de predador, né? Preda em cima das pessoas por conta dessa dinâmica. E medicina tem muito disso também, né? A dinâmica do plantão, da ciferrância ali, que é o basal, é o normal, e durante a faculdade inteira, e durante fazendo residência, o normal é estar privado de sono, cansado, mas tem mais 24 horas pela frente, então não chora, engole o choro e vai aí, né? Não sei. Tem gente que
consegue se dar bem e que cresce nesse ambiente. Nunca foi para mim. E na publicidade foi a mesma coisa. Quando eu entendi que não seria meu lance ser a carreira e crescer e virar diretor de criação de uma agência de prestígio, ou abrir a minha agência, que ia ser um desafio maior ainda, especialmente no mercado tão saturado quanto era de publicidade, falei, putz, você quer saber? Eu vou fazer muito bem o que me pedem. Mas, entre aspas, só. Essa vai ser nesse mercado, vai ser isso que eu tenho a contribuir. O melhor que eu puder fazer, e eu vou fazer muito bem, mas o negócio da correria, não vai dar tempo, e o prazo estourou, porque o cliente quer ir no fim de semana. Não, né? E o meu trabalho não sofreu, ninguém perdeu um prazo, um cliente, uma entrega, porque eu dei o unsubscribe da loucura, né? E melhorou a minha relação com todo o resto, né? Se eu tenho 24 horas no dia, 8 estão dormindo, eu vou fazer a maior parte do meu dia ser a do trabalho. Tem vida antes, tem vida depois, que vai acontecer, que vai ser melhor para mim, né? Vou investir no que eu quero. Isso me ajudou a até afundar a Gigahertz e atrás da ideia de tentar, de alguma forma, viver de podcast, de um jeito ou de outro, a gente vai fazendo funcionar. Isso vai entrar também no papo de metas que a gente deixou para a semana que vem. Então, encontrar motivação em outras áreas da vida não significa você ter uma derrota no seu trabalho, né? Vai te ajudar no trabalho, porque se você concluiu que você não quer ficar absolutamente milionário, e aí vai uma outra coisa nihilista que eu vi esses dias, né? Assim, que daqui a 100 anos alguém vai estar morando na casa que você comprou, vai estar usando os objetos... Objetos não, mas é muito transicional. Então faz, né? Quando chegar lá daqui a X anos, que você vai estar naquela cama pensando no passado, ninguém pensa, eu queria ter trabalhado mais. Eu devia ter passado mais tempo no escritório. É a família, amigos, volta que eu falei do Leonard Cohen, é sozinho e estar bem com isso. Então, se você já concluiu que talvez você não vai achar felicidade aí, que bom, você está com meio caminho andado para você resolver o desafio da motivação, mesmo profissional, porque você vai ressignificar o que é você trabalhar, por que você está trabalhando, por que você está trabalhando com o que você está trabalhando, no lugar onde você está, qual é o seu objetivo, né? Melhora a relação que você tem com isso e te livra tempo e mufa e motivação para ir atrás de outras coisas. Ele falou, achou viagens, achou dança, achou amigos, ter mais tempo livre. Tudo isso depende do trabalho? Sim. Vivemos num mundo em que você precisa ter dinheiro para fazer todo o resto que você quer fazer. Então encontrar esse equilíbrio em si pode ser a motivação, né? E aí fora do trabalho, academia, então, talvez não seja para todo mundo. Exercício físico, corrida, talvez não seja para todo mundo. Tem que fazer um mínimo para você ter saúde para a hora que chegar lá na frente com 70, 80 anos, você continuar fazendo o que você mais gosta, né? Nem que seja só alimentação, odeio salada. Putz, eu também, mas eu como? Fazer o quê? Faz parte da vida. Então, pensa no lá na frente. Acho que isso é motivação também. E aí entra um pouquinho em objetivos, e eu falei sobre mensurar alguns resultados, como nem todo tipo de sucesso de plano bem feito e bem cumprido depende de um número para você mensurar, mas se tiver, melhor, né? Tava no Natal falando com a minha mãe. Ela falou, comprou uns pezinhos no começo do ano passado para fazer um exercício ou outro em casa, uma coisa assim, né? Eu não sei se inspirada por mim e pelo meu irmão, que a gente tem feito, e dá pra ver resultado. Ela falou, putz, vou comprar uns pesos maiores agora, que esses aqui já não estão, né? Não fazem diferença mais. E ela falou, e é legal, que agora eu tô conseguindo ver a diferença que faz, não só de eu carregar as coisas no dia a dia, mas do próprio exercício, o que era desafiador lá atrás, não é desafiador mais, ver resultado no corpo, que é sempre uma coisa animadora. Isso. Então, pra quem queria treinar por Wi-Fi, né? Deixa o corpo na academia, fica na padaria no térreo, a hora que terminar uma hora, você reconecta pro Bluetooth e vai embora. Boa. Demora pra vir não é resultado ficar gostosão, malhadão, todo gomudo, não é isso. Mas na hora que você vê numa coisa corriqueira, que foi mais fácil de fazer, porque você passou os últimos 6 meses fazendo levantamento terra, que é chato pra diabo, aí a coisa encaixa, né? Então motivação tá nesse investimento, odeio falar desse jeito, mas faz sentido, né? De mais longo prazo, com até o que é chato de fazer. Nesse bololô todo, assim como foi com Diógenes, você encontra o porquê você está fazendo cada coisa, o porquê você não quer mais fazer cada coisa. A motivação também é o fogo no fiofó de mudar, né? Isso, nada mais motivacional do que falar, eu quero sair daqui que eu não aguento mais. Quer motivação melhor que essa? Você melhorar a sua vida, né? E aquela frase que é meio livro de motivação desses de R$3 que você compra na padaria, mas que é verdade, é assim, né? Pensar em um monte de coisa que você tem hoje,
que você faz hoje, as pessoas que você tem na sua vida hoje, que em algum momento foram tudo o que você queria, né? Nem que seja o telefone novo, ou o trabalho que você tem. Sim, em algum momento você quis, e você pensou muito em querer, você conquistou, hoje talvez você tenha crescido para fora e não cabe mais nisso, ou você concluiu que não era bem isso, era o que estava ali do lado. Vai atrás do lado, acho que isso também, insatisfação também é motivação, de algum jeito, né? Mas sem esquecer que, putz, você tá aqui, você chegou aqui porque em algum momento você quis isso, e estando certo no caminho errado, reflete o porquê para te ajudar a fazer decisões mais bacanas mais pra frente. Faz sentido? Faz todo sentido. E isso entra em choque muito com o que o Diógenes diz também, por ele ser médico, né? E eu digo isso na odontologia. Podem ver, procurem nas redes sociais. O dentista ele tem que ter um hobby que tire ele daquela rotina, porque não é fácil passar ali todo dia, horas e horas, todos os dias, lidando com pessoas com dor, pessoas mal-humoradas, rabugentas, em sofrimento, porque ninguém vai no dentista para dar oi, né? É sempre algum problema que está causando muito transtorno e muito desconforto, né? Então, vocês vão ver que tem dentista que escreve poesia, desenha, outros fazem pintura em porcelana, tem dentista que tem perfil de receitas no Instagram, gosta de cozinhar, precisa sair daquele mundo. Então, eu acho importante, ainda que o seu trabalho seja sua fonte de renda e não mais aquilo que te movia quando você era mais jovem, tente buscar um novo propósito, ressignificar aquilo, afinal é o seu ganha-pão, né? E buscar hobbies. Hobby é muito importante hoje em dia, gente. Então, ainda mais numa era que tá todo mundo ali, né, tá com o nariz grudado em telas, é importante você buscar uma marcenaria, uma pintura, um esporte, alguma coisa que te tire desse mundo, mas isso vale para todo mundo. Sigam esse exemplo agora em 2025, tá? E levem a vida com mais leveza. Leve com mais leveza, ficou esquisito, mas tratem as suas vidas com mais leveza, tá? Excelente. Tudo que a gente falou aqui, se faz sentido, principalmente se não faz sentido, falou um monte de groselha. Fala por quê? Vai em gigahertz.fm/feedback, ou se você quiser falar com a Bia, ela já comenta. Lembrando, semana que vem, com base nesse papo aqui, nessas reflexões, objetivos pro ano que vem, reflexão sobre esse ano também, a gente vai fazer aqui o placar dos nossos objetivos pessoais, profissionais e tema livre, e estabelecer para o ano que vem. É sempre bacana quando vocês entram com a gente na brincadeira e motivam a gente até a talvez ter objetivos mirar mais alto, né? Por que não, né? Então vocês podem em gigahertz.fm/feedback para achar os links de tudo que a gente comentou aqui. Vai em gigahertz.fm/adtrabalho/132 ou dá uma espiada nas notas do seu aplicativo de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que por mais um ano inteiro nos ajudaram com reviews, com avaliações, recomendando, indicando o Área de Trabalho. Obrigado por estarem com a gente no comecinho mais desse ano também. E a você, Bia, por semana após semana e por mais um ano agora, a ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para entrar aí mais um ano fazendo Área de Trabalho. Nossos patrocinadores que acreditam na gente e os nossos ouvintes que estão aqui sempre pautando os nossos episódios, mandando dicas, sugestões, comentários, prints. Então eu já convido vocês a escreverem para mim no Telegram, @BiaCunze, mandar tudo para lá e participarem também dos nossos grupos, né, que eu já comentei antes aqui. Só você mandar uma mensagem ali na @BiaCunze pedindo os links que eu mando tudo para vocês. Ali faço um apanhadão de tudo e mando para vocês acessarem aquilo que vocês quiserem, ok? E eu desejo desde já um feliz 2025, muito produtivo, cheio de metas, e nós vamos desenrolar mais esse assunto aí nos primeiros episódios do ano, tá bom? Maravilha, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E escrevo todo sábado no Mac Magazine. Esse último fim de semana foi sobre como o próximo campo de batalha da Apple vai ser a sua casa. Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Um excelente ano para todo mundo. E a gente volta na semana que vem. Beijocas sem fio a todos. Feliz 2025 e até semana que vem.